uma questão aqui, também já um pouco mais exegética, mas também não entrando muito, é que a palavra princípio, né, o reshit, né, a gente tem como um período de começo. Então, várias vezes quando você pega essa mesma palavra em outros trechos da Bíblia, tá falando, ó, o rei tal tem um princípio de começo no ano 7. O reshit, no começo, é isso. Então, quando a gente percebe que essa palavra não é no princípio da coisa, mas é o princípio inicial, ele tá quase como um título que vai falar. Agora a gente vai falar sobre quando Deus criou os céus e a terra. Tanto que no versículo 4 do capítulo 2, você começa um outro título. Esse é o começo dos céus e da terra. Assim, mas já não foi, meu irmão? E aí também é um outro título. E a literatura hebraica tem muito desses títulos, assim, que era porque você não tinha divisões de nada. Então você tinha os títulos de começo de trechos importantes, né? Às vezes, quando é o profeta, que você estudou bastante, era o profeta tal, filho de tal, no ano do rei tal, sei lá. São convenções literárias que, para o público da época, era muito claro aquilo que estava sendo feito. Assim como hoje nós, por causa das nossas convenções literárias, se eu vejo um título, né, num documento que está com uma fonte um pouco maior, em negrito, eu sei, obviamente, que aquilo é um título. Assim, da mesma forma, os antigos tinham suas convenções literárias para indicar o que eles estavam fazendo naquele documento, né? Então, eu, lidando com Levítico, ou mesmo em Gênesis 1, eu falo sobre fórmulas que são usadas no texto para indicar alguma coisa. Então, existem, em Gênesis 1, por exemplo, você tem fórmulas conclusivas, né? Você tem fórmulas explicativas no meio do texto. Por exemplo, você tem cada um conforme a sua espécie. É uma fórmula que se repete em vários momentos do texto e que a gente tem que dar atenção para essas fórmulas, porque essas são convenções literárias que nos ajudam a entender o que o texto quer dizer. Ok, então vamos lá. Você acabou de dar um segundo princípio que é assim, quando o autor repete palavras, provavelmente é um hiperlink aonde você tem que prestar o dobro ou triplo de atenção. E Gênesis 1 é uma repetição de palavras que não acaba mais. Então eu queria entrar em algumas. Eu quero começar com essa. Por que toda vez que Deus está criando alguma coisa... A gente vai e volta aqui em Gênesis 1, tá, gente? Por que ele toda hora fala conforme a sua espécie? Não tem nada a ver com evolução. ele usa essa expressão para poder indicar variedade de vida, para poder indicar que existe uma multiplicidade de vida, ou uma biodiversidade, para ser bem claro. Mas, além disso, porque a questão da diversidade ou da biodiversidade em Gênesis é muito importante, mas além disso, pensando em alguns princípios da teologia sacerdotal, que é o que por trás de Gênesis 1, que está por trás de Levítico, a divisão de espécies é muito importante para depois, lá na frente, em Levítico, eles poderem indicar a divisão do que é puro e do que é impuro, e aí vem a explicação do porquê que é puro e porquê que é impuro. Então, é isso que o texto está querendo dizer quando fala cada um conforme a sua apresentar biodiversidade, que é uma questão muito importante de Gênesis 1, porque é variedade de vida, mas também já dá indício de que cada animal pertence a um tipo de categoria que vai ser mais importante lá na frente para indicar quais são os puros e impuros e por quê.